Então, chegamos então à nossa questão de número 5, diz o seguinte: seja ABCD um quadrado no primeiro quadrante cujas coordenadas A na origem e B 4, 0. Então, vamos desenhar aqui o nosso quadrado para a gente já ir entendendo o que está acontecendo. Então, tem aqui o nosso quadrado, aqui tem o ponto A, que está na origem, 0, 0. Temos então o nosso ponto B, que está 4, 0, então, ou seja, 4 em x e 0 em y. Sendo assim, só me resta concluir, como é um quadrado do tipo ABCD, então, ou seja, o C está do lado B, então, ou seja, só existe essa possibilidade aqui para C, então o meu ponto D está aqui. Sendo assim, esse aqui é 0, 0 e aqui é 4, 0, então o meu ponto C está no meu ponto 4, 4 e o D está no meu ponto 0, 4. Tudo bem? Então, já matamos o nosso quadrado. E diz o seguinte, seja é um ponto médio no segmento CD. Então, ou seja, tem um ponto aqui, bem no meio entre C e D, que ele mede e ele vale E. Então, ou seja, eu sei que esse meu ponto é metade de x, que vale 4, então, ou seja, 2, e a altura ele permanece de y, que vale 4. Ele diz o seguinte também, F, um ponto médio no segmento AD, então, ou seja, aqui também tem um ponto F, ele é metade da altura, ele está em 0 em x, porque não tem como ele andar para o lado, né? E metade da altura em relação a y, que vale 4, então ele é o ponto 0,2. E ele diz o seguinte, G, um ponto médio no segmento F. Então, ou seja, nesse segmento aqui, ó, F, existe um ponto chamado G. E aqui a gente já consegue chegar a algumas conclusões. Então, ou seja, eu sei que esse lado aqui vale 2 e esse lado aqui vale 2. É como aqui eu formo um triângulo, como você pode ver. Então, esse segmento G ele tem comprimento de 2 raiz quadrada de 2. Vou colocar aqui raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2 e você já vai entender por que eu fiz desse jeito. E diz o seguinte, a razão entre a diagonal do quadrado ABCD e a altura relativa BG em relação ao triângulo BEF. Então, ou seja, o triângulo BEF, ou seja, vou ligar o ponto E ao ponto B e o ponto F ao ponto B. E ele fala que existe uma altura, ou seja, essa altura aqui, ó, BG, e ele quer saber essa altura para que ela divida a diagonal do quadrado. Sendo assim, então, ou seja, eu já tenho aqui este comprimento, como eu mesmo já escrevi aqui, que vale 2 raiz quadrada de 2. E agora, para que eu feche um triângulo aqui, para que eu ache esta altura aqui, tudo bem? Então, deixa ele mais em negrito. Vou colocar aqui como o H dessa altura que eu estou procurando. Então, ou seja, esse lado aqui vale 2, aqui é um triângulo retângulo e aqui vale 4. Sendo assim, essa diagonal, vamos chamar assim, ou o lado do triângulo, né? Vamos chamar então de L. Eu tenho que o meu L ao quadrado, ele vale 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Sendo assim, o meu L vale 16 mais 4, 20, então vale a raiz quadrada de 20, que é igual a 2 raiz quadrada de 5. Tudo bem? Então, ou seja, esse lado aqui, ele vale 2 raiz quadrada de 5. Sendo assim, já está montado, então, o meu triângulo. Então, eu tenho que a minha altura ao quadrado mais raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2 raiz quadrada de 5 ao quadrado. Sendo assim, a minha altura ao quadrado vai ficar mais 2, porque aqui anula a raiz. Aqui eu tenho 4 vezes 5, 20, né, que era o que estava proposto anteriormente. Sendo assim, a minha altura vai ser 20 menos 2, lembrando que ela está ao quadrado, perdão. Então, a minha altura vai ser a raiz quadrada de 18. Fatorando 18, eu sei que 18 é 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18, mais 6 é 3 vezes 2. Então, ou seja, eu tenho 2, 3, né? Um par de 3, vamos dizer assim. Então, ela fica como 3, perdão, 3 raiz quadrada de 2, essa é a minha altura. E aí ele faz a seguinte pergunta, ó. Ele pergunta a razão
entre a diagonal do quadrado, então, ou seja, a minha diagonal do quadrado é essa, ou se você preferir, também é essa daqui que passa sobre H. Então, a minha diagonal do quadrado, dividido, então, pela altura relativa BG, ou seja, esse H aqui. Então, ou seja, a minha diagonal, como eu estou tratando, perdão, de um quadrado, ou seja, a diagonal ela vai medir 4 raiz quadrada de 2, a minha altura vale 3 raiz quadrada de 2, eu posso simplesmente simplificar ambos e encontro, então, que a razão vale 4/3, resposta letra B. Tudo bem? Então, te vejo na próxima questão. Até lá, forte abraço.